Senhor, meus amados irmãos. Vamos dar continuidade, à evangelização. Eu estava pregando, caminhando, e não deu certo de eu fazer a filmagem completa. Na hora que eu tirei o celular, ele já tinha parado, porque fica no bolso da camisa, então fica tocando, aí não dá para gravar mesmo. Então, mas a obra, ela continua, mesmo com filmagem, sem filmagem, a gente filma só para edificar a fé dos irmãos e ajudar os irmãos também. E aqui está um movimento muito bom. Agora é 3 horas, se não me engano, 3 horas da tarde, de sábado, 2h51. Vamos dar continuidade. Aqui é a Feira Hippie. Lugar bem mais movimentado de Goiânia. É dia de sexta até domingo. É aqui. Então aqui é o melhor lugar para pregar. E esse é o lugar que eu achei, Tem as partes ali para baixo ali que era melhor, tinha mais movimentado, mais movimento. Infelizmente o segurança lá, do shopping não deixou eu ficar lá na calçada, Ainda bem que eu tava montando os trem ainda, deu tempo de desmontar e andei mais um bom metro e achei esse lugar, amém? Então vou dar uma pausa aqui até eu começar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual mais? Uma pausa aqui. Da qual poderei desfrutar. Viver entre a linda cidade. Jesus me dará um lugar, os grandes de toda a cidade. Graças a Deus. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu Bem-aventurados são os que leem, que estudaram as palavras da profecia deste livro. Esse livro que se chama Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, essa palavra que nós temos que guardar no nosso coração. Jesus Cristo, ele, em sua palavra, ele fez uma pergunta. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé ainda na terra? Nós vemos que a fé não é um dom de todos. Tem muitos que acham que tem fé demais. Eu tenho fé demais. Mas porque ele diz acreditar em Deus. Mas a Bíblia diz: se tu crês que há um só Deus, fazes bem. Até os demônios creem e se estremecem. Então eu e você, nós temos como uma obrigação acreditar em Deus. Aliás, não é uma obrigação, mas acreditar em Deus, até os demônios acreditam e se estremecem. Então não basta só acreditar, mas tem que obedecer. Não basta só conhecer, mas tem que praticar. Não basta ter uma religião, porque é Jesus quem religa o homem a Deus. A religião nunca religou ninguém a Deus. Mas muito pelo contrário, hoje nós vemos uma grande divisão, uma grande separação, onde existem várias religiões, falam que é o mesmo Deus, mas na prática sabemos que o Deus do catolicismo não é o Deus da Bíblia. Na prática, o Deus do espiritismo não é o Jesus da Bíblia. O Deus dos templos evangélicos não é o Jesus da Bíblia, é Mamon, Deus do dinheiro. Porque é envelope para cá, é dinheiro para lá, é oferta para cá e volta para lá. A Bíblia diz que o Deus deles é o ventre. Então, meu amado, abre bem o teu olho e atenta para a palavra de Deus, as Escrituras, a tua Bíblia. Ela nunca vai te enganar. Mas quem não te garante que o teu pastor já não está te enganando? Porque nós estamos vivendo sobre a face da terra o que Jesus falou: falsos profetas surgiriam, e haveriam espíritos enganadores. E eu estou aqui somente como um porta-voz de Deus para alertar, como Jesus disse: desperta tu que dormes,
e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Cada um, meu amado, tem uma escolha. Eu escolhi hoje estar aqui fazendo a vontade de Deus. Cada um faz uma escolha. Eu escolhi hoje estar aqui pregando a palavra de Deus. E a Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. E a Bíblia vai dizer: bem-aventurados são os que ouvem, são os que guardam as palavras da profecia deste livro, porque já o tempo do Senhor está próximo. Mais do que feliz o que ouve e guarda. Amém? Então, fica atento. Hoje o Senhor Jesus está voltando. João 8:47. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Felizmente hoje nós não vemos isso sendo pregado, nós vemos sendo pregado hoje só bênção, só vitória. É só mel, só mamão com açúcar. Nós não vemos mais hoje uma mensagem como Jesus pregou, a mensagem que reconciliou os pecadores com Deus. Não era a mensagem da adulação que Jesus pregou para reconciliar o homem com Deus. Quando Jesus veio reconciliando o homem com Deus, foi pregando arrependimento, foi pregando, vai, não peca mais. João Batista, ele pregou antes de Jesus, pregando em Mateus 3, no versículo de número 3 adiante: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Produzis em vós mesmos frutos dignos de arrependimento. Endireitai as vossas veredas, ou seja, os seus caminhos, conserta os seus caminhos. Deus todavia falava para Israel: prepara-te, Israel, para se encontrares com o Senhor, o teu Deus. Prepara você, meu amigo, para se encontrar com Deus. Lembrando que esse encontro com Deus, tanto vem através do arrependimento, tanto através do arrebatamento, como através também da morte. O convite hoje é para você se arrepender. O convite hoje para você que me ouve é para que se volte aos caminhos retos do Senhor. Conforme a Bíblia diz, Jesus veio para nos conciliar com Deus, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Será que eu não posso fazer um pinhal? Pode ir. Capítulo número 12, versículo 29, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Esse é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento que muitos não estão cumprindo. Amar Deus acima de todas as coisas, não somente dizer eu amo. Porque de palavras da boca para fora é muito fácil,
Nós sabemos que não tem como amar a Deus fazendo o que é ao contrário à vontade de Deus. Não tem como você amar a Deus agradando a si mesmo e desagradando a Deus. Será que você tem amado verdadeiramente a Deus, como a Bíblia diz? Nós vamos conhecer em João 14, versículo 23, que a Bíblia diz que aquele que guarda os seus mandamentos, esse é o que ama verdadeiramente. E assim Jesus virá juntamente com o Pai, fará morada dentro de você. Jesus, ele faz morada dentro de nós, quando verdadeiramente obedecemos a sua palavra, e nisso nós conhecemos que amamos a Deus. Amamos a Deus não porque falamos, amamos a Deus porque obedecemos, porque falar que ama a Deus todo mundo fala, mas obedecer a Deus vemos que são poucos que querem estar sujeitos à vontade de Deus. Vemos os tempos cheios, tempos evangélicos, tempos católicos, é dinheiro para cá, é dinheiro para lá, estão dizendo que estão amando a Deus, mas está dando mau testemunho. Estão dizendo que estão amando a Deus, mas são bêbados, são adúlteros, são desonestos, são corruptos, estão afastados da presença de Deus, mas estão dizendo que amam a Deus. Meu irmão, o coração é enganoso. Assim disse o profeta Jeremias: enganoso é o coração do homem, é mais enganoso do que todas as coisas na terra. Sim, há caminhos que aos olhos do homem parece ser direito, mas o fim desses caminhos são de morte, são caminhos de perdição, são caminhos de condenação. Tem caminhos que parecem ser reto, que você trilha e parece que Deus está agradando de você, porque parece que está tudo dando certo. Estou trabalhando, estou prosperando, estou comendo e bebendo. Só que a geração de Noé também estava assim. A geração de Noé também se enganou, achando que Deus estava com eles, porque eles não quiseram estar sujeitos à vontade de Deus. A geração de Noé, meu amigo, não estava nem aí. Enquanto o louco pregador Noé anunciando que Deus falou o quê? Arrependi de ter criado o homem sobre a face da terra. E então Deus falou que faria chover sobre a face da terra, ia cair de novo. Sabe o que aconteceu? O povo não deu ouvidos. A Bíblia diz que dormiu. A Bíblia diz que nos dias de Noé também não deram ouvidos, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Sabe o que é isso? Tem alguém te alertando. O evangelho está sendo pregado. Sabe o que acontece? O mundo continua pecando, normal. Deus é amor, né? Vai brincando, fica brincando com Deus. O povo hoje está brincando com o nome de Deus. Sou evangélico, falo, né? Bate no peito. Mas na primeira oportunidade, nega o nome de Cristo. Na primeira oportunidade, vira as costas para fazer aquilo que não é agradável a Deus e que não convém a Deus. Os tempos estão cheios de pessoas assim, cheios de pessoas que adoram a Deus só de palavras, só da boca para fora. Só que Jesus pregou sobre isso. Mateus capítulo 15, versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, porque este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Eu estou pregando sobre o amor. Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, é o primeiro mandamento. Os fariseus também falaram que amavam a Deus, até Jesus desmascarar eles. Jesus veio para fazer o quê? Desfazer as obras do diabo. Como que é desfeita as obras do diabo? Ele é mentiroso. Então é desmentir, é pregando a verdade. O que ninguém mais quer pregar é a verdade. O que está cheio hoje, o que não falta hoje é mentiroso. Passando envelope para cá, envelope para lá, falando que Deus revelou isso e aquilo para passar dinheiro, pix. Mas Deus prestará conta com cada um. A Bíblia diz que todos nós compareceremos diante de Deus. Então, meu amado, esse é o primeiro mandamento. Só que Jesus desmascarou, mostrou para os fariseus que não amavam a Deus como ele
achavam. Em Mateus 15, versículo 7, Jesus falou: hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, porque este povo honra com os lábios, só com os lábios, mas seu coração está distante. Por que está distante? Fala ama a Deus, mas ama cachaça também, né? Ah, ama a Deus, mas ama mentira também, não? Ama a Deus, mas ama injustiça. Ama a Deus, mas ama a idolatria. Ama a Deus, mas ama a prostituição também. Sabe o que acontece? Isso é inimizade contra Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade deste mundo é inimizade contra Deus? Sabe por quê? Você, meu amigo, quando você se distancia de Deus, você está andando de mãos dadas com Satanás. O diabo está andando montado nas suas costas, você dando risada, achando que está tudo bem, né? O diabo está fazendo de muitos cavalos dele, andando montado nas costas, e o fulano está achando que é o tal, achando que é o da mamãe, faz, acontece, não precisa de Deus, andando dessa forma. Só que, meu amigo, você vai precisar de Deus na hora. Aqui nessa vida você pode achar que você tem Deus e pode achar que você não precisa estar sujeito a Deus. Mas a Bíblia diz que após a morte segue-se a juízo. Os fariseus, todavia, eram sepulcros caiados, que por fora traziam santidade, mas por dentro muita iniquidade, ou seja, pecados escondidos por dentro, mas aparentes por fora trazendo santidade. Assim estão muitos, assim estão uma grande parte, porque o pecado só Deus vê. Deixa eu pegar a congelada. O pecado somente Deus vê. E as pessoas estão se preocupando de estar apresentável diante dos olhos humanos. As pessoas estão se preocupando em estar bem diante de uma multidão, mas estão mal diante de Deus. Mas não está se preocupando de estar apresentável diante do Criador, a qual nós teremos que prestar conta no dia do juízo. Então os fariseus também eram assim, aparência por fora, só por fora. Por dentro eram mentirosos, sim, eram assassinos também. Por quê? Muitos assassinos nem sabem, porque palavras também matam. E Jesus falou: qualquer que chamar o seu irmão de raca, ou seja, de idiota, também já é réu do juízo. A Bíblia diz que qualquer um que aborrecer o seu irmão já é réu do juízo. Então muitos estão sendo assassinos através de palavras e não estão sabendo, e estão julgando ser bom. Ah, eu tenho Deus, tenho a religião, como se isso tivesse alguma valia diante de Deus, como se religião tivesse alguma valia diante de Deus. Sabe o que vale, meu irmão? O que vale é a palavra de Deus. Sabe o que nos religa a Deus, meu irmão? É nós caminharmos segundo a vontade de Cristo. Isso nos religa a Deus. Religião não religa ninguém a Deus. Religião separa o homem da presença de Deus. Religião, meu amigo, sabe o que acontece? Se tornou um comércio, se tornou um negócio, aonde todo mundo fala que tem Deus, fala que estão trabalhando para Deus, fala que ama Deus, mas na verdade é só da boca para fora, porque passa pela sociedade, passa numa calçada, vê o templo caído, mas não é o templo de pedra, é o templo do corpo, de pessoas caídas no pecado. Sabe o que faz? Muitas vezes não fala nada, e quando fala alguma coisa, Deus abençoa, é hipócrita. Então não adianta adorar a Deus de palavras, isso não é amor. Jesus falou: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Olha o segundo mandamento. O primeiro, amar a Deus. O segundo é semelhante a este. Marcos 12, versículo 31. Semelhantemente, o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Quanto que eu parei aqui, acabei de buscar a comida, cadê? Olha a minha vontade, estava bem, já não sei. Um pouquinho que eu parei. Olha que Deus é glorioso. Será que nós estamos amando a Deus verdadeiramente? Será que nós
Estamos deixando tudo para fazer o que é agradável a Deus ou fazendo o que nós mesmos queremos? Será que nós estamos colocando acima de todas as coisas a Deus ou a vontade de nós mesmos, do nosso próprio coração? Será que estamos deixando tudo, trabalho, família, para fazer aquilo que é a vontade de Deus? Ou será que nós estamos colocando tudo em primeiro lugar, tudo com prioridade, a família, o trabalho? Deixa Deus para depois, mais tarde eu busco, amanhã eu busco, domingo eu busco, e nunca sobra tempo para Deus. Será que estamos amando a Deus acima de todas as coisas? Mateus 6,33, o Mestre, Jesus, ele disse, e ele não gaguejou, ele disse bem claro: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Sabe o que isso significa? Significa que quem busca a Deus em primeiro lugar não tem lugar no seu coração para as demais coisas, e Deus, ele acrescenta as demais coisas. Sabe o que isso significa? Quando você dá prioridade em buscar Deus em primeiro lugar, você não vai trabalhar igual um cavalo em vão, mas Deus, ele prosperará tudo que você fazer. Sabe o que significa? Quando você coloca em primeiro lugar amar a Deus, fazer o que é reto a Deus, tudo que você fazer vai ser bendito, e onde você caminhar, Deus vai te sustentar, como Deus sustentou o povo do deserto. Sabe que nós estamos simplesmente chegando nos dias finais, porque Jesus falou que por ter se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O amor de muitos tem se esfriado. Muitos têm se esfriado na fé. Muitos têm abandonado, têm deixado a verdadeira fé. Muitos têm deixado os caminhos retos do Senhor, sendo que Deus, todavia, ele abomina o afastar-se dos caminhos dele. O que nós vemos hoje, meu amigo, é uma igreja que diz que ama a Deus, mas não tem coragem de largar o conforto, o acomodismo, para ir atrás dos perdidos, porque Jesus não veio para os bonitão, não veio para os santãos religiosos, mas Jesus veio para os perdidos. Jesus veio para as ovelhas perdidas, para buscar conciliar as ovelhas perdidas. Nesse dia de hoje, tem muitas igrejas que estão na porta vendendo comida, vendendo roupa, sapato, sendo que Deus mandou vender nada em nome dele. Ele disse: a casa do meu pai é chamada casa de oração, mas vós tem feito dela um covil de ladrões e salteadores. A igreja do Senhor Jesus foi chamada para fora. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eu acho que entenderam errado, porque estão vendendo comida. Jesus mandou vender comida, mandou de graça dar o que você recebeu, e o de graça que nós recebemos foi a salvação, foi a palavra de Deus, e isso infelizmente tem sido vendido. As pessoas hoje têm vendido o que receberam de graça de Deus. Os dons estão sendo vendidos, profetizam por dinheiro, pregam por dinheiro, está até fazendo curso para se formar pastor como se fosse profissão, sendo que não é profissão, é um dom, é uma vocação. Não tem como, meu amigo, você comprar o amor, não. O pastoreado, meu amigo, é o amor que Deus coloca dentro do homem pelo seu próximo para apacentar. E foi o que Jesus fez. Ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, mas o mercenário não. O mercenário, sabe o que ele faz? Ele explora, ele é um cão guloso, ele nunca se farta, ele é igual a sanguessuga, dá-me, dá, e nunca se farta, é sempre arrecadando e nunca compartilhando, é sempre recebendo e nunca beneficiando a quem necessita. Meu amigo, toma cuidado. Dos tais você tem que fugir, dos tais você não deve nem saudar. A Bíblia diz que se você saudar, você tem até participação nas suas obras. A Bíblia diz que nós temos que afastar
de todo aquele que não leva aquilo que nós aprendemos de Cristo. A Bíblia diz que se você seguir a Cristo, você é ovelha de Cristo. Mas se você não seguir a Cristo, logo você não é ovelha, mas você é um bode, porque bode não segue o pastor. Mas a Bíblia diz que as ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor, que é Cristo Jesus, e segue. Jesus diz: as minhas ovelhas, elas não seguem os estranhos. Na prática é assim, as ovelhas não seguem estranhos. As ovelhas só dão ouvido à palavra de Cristo. As ovelhas, elas reconhecem a palavra de Cristo e seguem. Os bodes não. Os bodes você pode pregar à vontade, nunca vão reconhecer que é Cristo que está falando com ele. Jesus, ele, quando enviou os seus discípulos para pregar a palavra, que Jesus nunca enviou ninguém para vender nada, Jesus nunca enviou ninguém para poder arrancar dinheiro, para arrecadar dinheiro, mas Jesus enviou os discípulos para pregar o Evangelho. Enviou sem nada, só para você ver que não precisa ficar arrecadando daqui, arrecadando dali, criando uma campanha nova a cada semana, a cada mês, para arrecadação. Jesus enviou os discípulos sem nada, só a roupa do corpo, né? Jesus não falou, não leva nem alforje, não leva nem pão, só um pão eles tinham, só a roupa do corpo. Não tinha dinheiro não, meu irmão. Jesus falou que o obreiro é digno do seu salário. Sabe qual que era o salário? O alimento, o sustento. Até Jesus falou: se eles te alimentar, você entra numa casa e eles te alimentar, come do que eles te dão, porque é o obreiro digno do seu salário. O salário que Jesus falou é o sustento, não é dinheiro. Não é dinheiro, pastores. Hoje consegue trazer tudo para o lado financeiro. É porque são cães gulosos que nunca se fartam, são mercenários. Até a parábola dos 10 talentos conseguiram transformar em dinheiro. Os talentos que Deus distribuiu eram bons. Os talentos que Deus distribuiu não era dinheiro, não era prata corruptível, mas os talentos que Deus distribuiu eram os dons. Pregar a palavra, apacentar as ovelhas de graça, recebeste, de graça foi dado. Então, nós temos que voltar ao primeiro amor. Nós temos que voltar a preocupar com o grande dia que nós teremos que prestar conta diante do Criador, do Salvador de nossas almas. Nós temos que nos preocupar com o grande dia a qual está chegando, e nós vamos estar diante do grande trono branco, vai se abrir os livros, vamos ser julgados segundo o que está escrito nos livros. Um dos livros que vai se abrir se chama o livro das obras, e a Bíblia diz que por essas palavras nós seremos justificados, seremos condenados. Aliás, Jesus falou que toda palavra ociosa que o homem disser, ele terá que dar conta diante do juízo de Deus. Jesus falou que pelas nossas palavras que saem da nossa boca, neste exato momento, as palavras que têm saído de nossa boca, nós teremos que diante de Deus prestar conta, ou será justificado, ou será condenado, ou será direcionado para a vida, a salvação, ou para a condenação. A Bíblia diz que naquele dia, Jesus disse que ele veio para julgar. Muitos hoje usam isso como justificativa para não dar ouvidos à verdade, para falar não julgueis, porque Deus que é juiz, não julgueis para que não sejam julgados. Hoje muitos usam isso como justificativas para não dar ouvidos à palavra de Deus. Só que Jesus falou: eu não vim para julgar o mundo, mas a palavra que vocês têm ouvido, essa eu vou julgar no último dia. Jesus falou: eu não vim julgar, mas essas palavras vocês têm ouvido, essas palavras o há de julgar. No último dia, é a palavra de Deus que vai ser aberta naquele dia. Conforme que vocês forem encontrados em falta,
você será então julgado para o juízo da condenação. Conforme o que você conhece, você não pratica, meu amigo, naquele dia, o grande dia do trono branco, vai você ser lançado no fogo do tormento. Sabe por quê? Em Tiago 1,22 diz: não sejais somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, mas sejais praticantes de toda a palavra de Deus, de toda. Hoje só querem pegar o que é bonito, é só o Salmo 91, é só o Salmo 23, é só as palavras que são doces, mas não querem saber do arrependimento, não querem saber disso, sendo que Jesus, Ele pregou o arrependimento, a remissão dos pecados. Em Lucas 24, Jesus já ordenou que os discípulos pregassem. Jesus falou o que era para pregar. Jesus falou que era para pregar o arrependimento. Quando Jesus enviou os discípulos a pregar, Ele enviou os discípulos a pregar o arrependimento. Está ouvindo isso? Jesus mandou pregar consolo. Jesus mandou pregar arrependimento. Jesus não mandou pregar palavras bonitas. Jesus mandou pregar o arrependimento. É por isso que muitos estão sendo enganados, porque infelizmente estão buscando só aquilo que agrada a si mesmo. Mateus 24, Lucas 24, versículo 46, no 47. Em meu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Essa foi a ordem de Jesus. Jesus mandou pregar arrependimento. Jesus mandou pregar a palavra que traz arrependimento e a remissão dos pecados, porque não há perdão dos pecados sem arrependimento. A Bíblia fala que há um que peque, que não peque. E quem diz que não peca, mente. E está chamando também Deus de mentiroso quando diz que não peca. Não se engana. Não engana a si mesmo. Não os enganeis. Não os deixe ser enganado. A Bíblia diz que Jesus veio para conciliar o homem com Deus. A Bíblia diz que ninguém pode pegar um pano novo e remendar com um pano velho. Ninguém pode pegar a nova aliança e tentar complementar ela com a velha aliança. Pega o dízimo, pega o sábado, mas por que não pega a lei que o adúltero tinha que ser morto a pedrada? Engraçado, o que convém ao seu próprio coração pegam da velha aliança, mas aquilo que leva você a ser apedrejado, como eram as prostitutas apedrejadas, os adúlteros apedrejados, ninguém pega. Mas o dízimo fazem questão de resgatar, fazem questão de perverter, sendo que Jesus não mandou ninguém dar dízimo, meu amigo. Se você tem que seguir alguém, você tem que seguir Jesus. Você não tem que seguir nem Moisés, nem Abraão, nem os profetas. Não foi eles que morreu por você. Não foi pastor, não foi padre, não foi Maria, não foi Aparecida. Foi Jesus Cristo que morreu para salvar a tua alma. Se você seguir a Maria, felizmente naquele dia Jesus vai olhar no teu olho e vai dizer: apartai-vos de mim. Assim também todos que seguem qualquer santo, se você seguir a Aparecida, Jesus naquele dia vai dizer: apartai-vos de mim, porque Jesus mandou somente seguir a palavra dele. Jesus, ele falou: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E muitos estão seguindo o que não conhecem, estão seguindo o que Deus mandou não seguir. A Bíblia diz que se o homem for guiado por outro homem, um cego ser guiado por outro cego, ambos caem no mesmo buraco. A Bíblia diz: ao dito do homem, confia no homem, faz da tua carne o teu braço. Muitos estão confiando em homens, padres corruptos, pastores adúlteros e mercenários, mas não estão confiando na palavra de Deus, mas não estão consultando a palavra de Deus. Jesus falou: errais, não conhecendo as escrituras sagradas e nem tampouco o poder de Deus. É por isso que tem tantos mercenários na fé, é por isso que tem tantos corruptos na fé, porque a preguiça que o ser humano tem de buscar ler a Bíblia
faz com que ele simplesmente seja enganado, acreditando em tudo que se ouve, porque infelizmente não tem a coragem de examinar o que a Bíblia diz e analisar por si mesmo o que a palavra diz. É por isso que muitos estão perecendo. O profeta Oséias, também no capítulo 4 de Oséias, ele diz: meu povo está sendo destruído porque lhes faltou o conhecimento. A falta de conhecimento leva o povo a se distanciar de Deus. A religião é uma enganação, onde a pessoa acha que tem Deus só porque tem uma religião, só porque congrega, só porque faz parte de um sistema religioso. Aleluia. Então a Bíblia diz que era necessário que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos e seu nome se pregasse ao arrependimento. Então o que eu tenho que pregar é o que Jesus mandou pregar. Jesus mandou pregar, não foi bênçãos, não foi campanhas, não foi religião. Jesus mandou pregar o arrependimento. Jesus mandou pregar a política, Jesus mandou pregar os costumes do homem, mas Jesus mandou pregar o arrependimento. E é isso que você precisa, meu amigo, se arrepender. É isso que nós precisamos, arrepender e se voltar aos caminhos de Deus, arrepender e se voltar para a palavra de Deus, porque somente Jesus concilia o pecador a Deus, somente Jesus concilia o homem que se perverteu nos seus caminhos a Deus. Nós sabemos muito bem que nós temos a salvação através de Jesus. Jesus não veio para condenar, porém Jesus falou: a palavra que vocês têm ouvido, esta julgará naquele grande dia. A palavra que nós temos ouvido, a palavra de Deus, ela naquele dia vai ser aberta, conforme que nós somos encontrados em falta, assim nós receberemos a recompensa, o galardão da infidelidade, que é a condenação, o fogo do inferno, qual muitos não acreditam mais. Claro que o inferno é na terra, a Bíblia diz que não é. A Bíblia diz que é debaixo dos nossos pés, a Bíblia diz que é para baixo. O inferno não é na terra. O mundo está reservado para aniquilação, conforme está escrito em 2 Pedro, no capítulo de número 3. Este mundo atual que nós conhecemos, ele se reserva para o fogo do tormento. Então esse mundo que você conhece é o inferno. O inferno é um lugar de tormento, é condenação eterna, onde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. E quem pregou isso foi Jesus. A Bíblia diz que seja todo homem mentiroso e Deus único verdadeiro. Então mentirosos são aqueles que dizem que Deus é só amor, mentirosos são aqueles que dizem que Deus só quer o coração, mentirosos são aqueles que dizem que o inferno é na terra, sendo que na verdade não é, meu amigo. Não é. Não nos enganeis. Tá? Nós vamos ser julgados pela palavra. Olha o que diz a palavra. 1 Coríntios 6:9. Não sabeis que os injustos não herdaram o reino de Deus. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, que são homossexuais, nem os ladrões, ou melhor dizendo, sodomitas são os depravados também, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores onde herdar o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Então muitos têm sido encaminhados dessa forma. Que nós vemos nessa palavra um alerta. A Bíblia está alertando que os que cometem tais pecados não herdarão o reino de Deus. Que pecados são esses que a Bíblia está falando que quem comete não herdarão o reino de Deus? O primeiro são os injustos. São os injustos. Aqueles que são desonestos. Compra por tanto e vende o triplo, um valor injusto. Vão lá no Ceasa, pega a verdura de graça e vende um preço normal. Não tira só o lucro, mas vende de uma forma explorada. Os injustos.
não herdarão o reino de Deus. Os políticos, os pastores que cobram, e Deus falou que é de graça que recebemos. Os injustos, os infiéis, os contrários que não têm obediência a Deus. A Bíblia diz também que não vão herdar o reino de Deus, os devassos, que é o caminho de qualquer forma, os idólatras, que está cheio no futebol, está cheio na indústria da música, do cinema. O futebol tem levado muitos a serem idólatras, são pastores idólatras hoje, que passam meia hora no supermercado falando de futebol, mas não tem coragem de falar de Deus nem meia hora. Nós estamos vendo um mundo idólatra que está adorando os Exu, igual aconteceu no carnaval. Ali estava adorando os demônios. Exu não é santo nenhum, Exu é demônio. Pombagira é demônio, Zé Piluta é demônio, Chucadeira é demônio, Preto Velho, Zé Piluta, é tudo demônio, meu amigo. Toma cuidado com os espíritos enganadores, que a Bíblia diz que viriam espíritos enganadores e enganariam os homens. O que aconteceu naquele desfile de carnaval foi uma zombaria dos demônios, os demônios zombando da cara do ser humano, e o ser humano sendo zombado e aplaudindo de camarote. É isso que está acontecendo ao derredor. O mundo está entregue nas mãos do maligno. Jesus falou: o mundo jaz do maligno. Só que por outro lado, há uma maneira somente do homem ele se encontrar com Deus, e assim ele se reconciliar com Deus, é através de Jesus Cristo. Na palavra de Deus, ela julga, e é melhor nós sermos julgados hoje pela palavra de Deus do que no último dia nós sermos julgados pelo próprio Deus. Porque se a palavra de Deus hoje ela te julga, é para o seu conhecimento, para você chegar ao arrependimento e reconciliação com Deus. Mas no último dia o julgamento vai ser para decretar o céu, o inferno, segundo o que cada um merecer. No último dia não haverá purgatório, como até hoje não existe, nunca existiu. Infelizmente, muitos foram enganados e estão sendo enganados até esse exato momento por essa doutrina maligna e mentirosa de purgatório, a qual não existe. Existe céu, existe inferno, existe vida, existe morte, condenação, salvação. Então são dois senhores, Jesus e o diabo. São dois. Agora Jesus, nele está a vida, no diabo vem a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, meu amigo, não espere que após a morte você vai reencarnar em outro corpo. Isso, todavia, foi uma doutrina maligna e demoníaca inventada pelo Espiritismo. Espíritos enganadores introduzidos para simplesmente seduzir as pessoas com a mentira, com a palavra mentirosa. Simplesmente são espíritos enganadores seduzindo o homem à perdição, seduzindo o homem ao engano. A palavra de Deus na língua é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Agora, infelizmente muitos não querem saber da verdade, preferem mentira, como diz em 1 Timóteo 4, versículo 1. O Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos darão ouvidos a doutrinas de demônios, darão ouvidos a mentiras, a espíritos enganadores, tendo comichão nos seus próprios ouvidos. Então muitos hoje preferem ouvir a mentira. Ao invés de adorar o Criador, prefere adorar a criatura, Jogadores de futebol sendo adorados, prefere adorar os Exu nos terreiros de macumba, sendo que o demônio, o diabo, nunca ofereceu nada de bom para o homem, a não ser a condenação, Os que estão adorando outro Deus, a Bíblia diz que a sua recompensa, se convém, ela virá e não tardará. Aqueles que estão consultando espíritos adivinhadores, cartomantes, aqueles que estão acendendo vela para os mortos, e estão orando para os mortos, que nada mais estão fazendo uma invocação a demônios. A Bíblia diz, meu amigo, que isso é uma abominação, receberão o galardão da sua recompensa. Jesus mandou rezar para morto, Jesus mandou orar para morto, Jesus mandou orar uns pelos outros, orar pelo seu inimigo. O inimigo não é o que está ao seu redor, o inimigo não é o que morreu, mas Jesus mandou orar pelos inimigos da nossa alma. Então Jesus, naquele dia, conforme a sua palavra, julgará cada um. Jesus falou: eu não vim para julgar o homem,
Mas há um que julga a palavra que vocês estão ouvindo. Por que a palavra julga? Porque a palavra mostra o caminho, mas o ser humano prefere caminhar em outro caminho. Porque a palavra diz qual é o caminho, mas eles, conhecendo qual é o caminho, preferem trilhar outro caminho. Você não vai encontrar na Bíblia onde Deus mandou fazer uma imagem do Criador. Você vai encontrar na Bíblia onde Deus falou: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, do que há na terra, embaixo das águas, nem de Maria, nem de Jesus, nem de Emanjá, nem de nenhum santo. Jesus não mandou fazer mais de ninguém. Deus falou: não farás para ti mais de escultura. Isso é um mandamento, isso é um mandamento, não foi cancelado. Jesus cumpriu os mandamentos, mas ele falou: eu não vim anular nem um tio, nem um jota dessa lei, mas eu vim para cumprir. Então Jesus, meu amigo, ele não anulou a lei, continua até hoje sendo um mandamento não fazer mais de escultura e não se ajoelhar diante dela. A Bíblia diz que se torna maldito todo o lar aonde se coloca uma imagem de escultura. Você não vai encontrar na Bíblia onde Jesus mandou acender velas. Você não vai encontrar isso. Note que você encontra isso na Umbanda, na Quimbanda, no Espiritismo, na Macumba, tudo que faz invocação a espíritos malignos, ali se acende vela. O mesmo santo que a Igreja Católica tem, o Espiritismo tem, as mesmas imagens de escultura que você encontra na Umbanda, na Quimbanda, você encontra também na Igreja Católica. Então nós vemos que é a mesma espécie, a mesma genealogia, é a mesmo Deus, é o espírito enganador, são doutrinas de demônios que o povo está acreditando, está defendendo, está brigando por isso. Só que é porque não conhece a palavra do Senhor, é porque não faz questão de ler a Bíblia Sagrada. E é por isso que o povo está perecendo pela falta de conhecimento. Mas se você se arrepender, Jesus ele tem misericórdia. Mas lembrando que não há arrependimento, tem a permanência no erro. Porque se arrepender significa deixar o erro, significa deixar a iniquidade. Provérbios 28, versículo 13: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Isso é arrependimento. No arrependimento, sem abandonar o adultério, sem abandonar o ato do pecado, a bebedice, as orgias, o homossexualismo, o lesbianismo. O pecado tem se aumentado a cada dia mais porque o coração endureceu. O pecado a cada dia mais tem se multiplicado, a cada dia mais tem se multiplicado lésbicas e gays porque não querem saber do conhecimento da verdade. A Bíblia relata em Romanos, capítulo 1, no capítulo 1 de Romanos, a Bíblia diz o porquê que o mundo tem se encontrado nessa depravação. Fala no versículo 28: como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estamos cheios de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade, murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem com os que as fazem. Aí está a grande explicação que Deus deixou. Por que esse mundo está a cada dia aumentando a iniquidade? Por que muitos da Bíblia diz que é por isso que o coração do ser humano tem escurecido? É por isso que a cada dia mais você vê mais homossexuais, mais lésbicas, mais assassinos, mais traficantes, mais corruptos, pessoas mais mentirosas, mais orgulhosas. Por quê? O coração endureceu.
assim Deus os abandonou. Isso mesmo, que a Bíblia diz, Deus os abandonou. Ah, pregador, mas Deus é só amor, mas a Bíblia diz que quando não quiseram saber do conhecimento de Deus, rejeitaram o conhecimento de Deus, mesmo sabendo qual é o caminho, assim Deus os entregou aos seus sentimentos corruptos, aos seus sentimentos malignos, e assim cheios de iniquidade, e assim cheios de malícia. Uma mente maliciosa é obra do diabo, é uma pessoa que se esvaziou de Deus. Uma mente maldosa é uma pessoa que se esvaziou de Deus, e assim o diabo assim adentrou e tornou o coração endurecido com o fel da amargura. Então Deus abandonou aqueles que também os abandonou. Deus, todavia, ele não é como homem. Deus, todavia, ele não obrigou ninguém a seguir e nem tampouco a obedecer, mas a Bíblia diz que nem todos obedecem à palavra de Deus, nem todos querem saber de obedecer à palavra de Deus. Então é por isso que foram entregues, abandonados. Sim, assim Deus os entregou ao sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. Uma das coisas que não convém ao homem fazer é se embriagar. A qual a Bíblia diz que os bêbados não enxergaram o reino de Deus. Isso eu li em 1 Coríntios 6:9. Uma das coisas que não convém é essa que eu acabei de citar. E a Bíblia diz que Deus os entregou, e assim nós vemos hoje o homem se relacionando com outro homem como se fosse mulher, a mulher fazendo uso da outra mulher como se fosse homem, cometendo torpeza, cometendo uma abominação diante dos olhos de Deus. Talvez seja agradável ao coração humano, talvez seja agradável esse tipo de prática a você que ama o pecado, a você que tem o seu coração entregue à iniquidade. Essas coisas são agradáveis, mas aqueles que têm o seu coração entregue a fazer a vontade de Deus, a Bíblia diz que o seu prazer está na lei de Deus e nada para ele é pesado, nada ele faz por obrigação. Uma pessoa que está entregue e sujeita à vontade de Deus, a pessoa que está sujeita à vontade de Deus, não tem nada que é difícil para ele, não tem nada que é pesado. Então, meu amado, as suas escolhas, elas vão resultar para toda a eternidade. As suas escolhas, elas vão ser guardadas para a eternidade. Onde se escolherem caminhar conforme a vontade de Deus, receberão a salvação. Então, se nós estivermos sujeitos a Deus, naquele dia, meu amigo, nós seremos salvos. Mas se nós estivermos opostos aos caminhos do Senhor, naquele dia nós seremos condenados. Meu amigo, se volta enquanto há tempo aos caminhos retos do Senhor. Adúlteros e adúlteras, se arrependam. Bêbados, se arrependam enquanto há tempo. Mentirosos, se arrependam enquanto há tempo. Infiéis nos contratos com Deus, desonestos com Deus, em seus caminhos tortuosos, se arrependam enquanto há tempo, enquanto ainda há tempo. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, enquanto está perto. A Bíblia diz que o que separam da presença de Deus são as suas iniquidades. A iniquidade separa, distancia o homem da presença de Deus, para que Deus não ouça. Muitos, Deus não está ouvindo mais, porque não quer deixar a iniquidade, porque não quer deixar o erro, não quer deixar o engano. Quando o homem escolhe não deixar o pecado, ele fica distanciado, afastado da presença de Deus não ouve. Isaías 59, versículo 2, é o que a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz sobre isso. Olha o que diz em Romanos, capítulo 1, versículo de número 26 e 27. Pelo que Deus os abandonou as paixões infames, porque até as mulheres deixaram o natural, no contrário, a natureza. E semelhantemente também os homens deixaram o natural da mulher
e se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os abandonou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. Aí está a explicação. O porquê que tem se multiplicado essa depravação, esse sodomismo sobre a face da terra. Porque eles não quiseram saber da vontade de Deus, mesmo conhecendo, abandonaram a vontade de Deus. Mesmo sabendo qual que é o reto, o caminho, escolheram traçar o caminho beleza. Então a Bíblia diz que, conforme a Bíblia diz, Romanos 1,26, o uso natural da mulher foi abandonado, onde as mulheres deixaram o homem para se relacionar com outra mulher, e os homens fizeram igual também. Os homens deixaram o uso natural da mulher para se relacionar com outro homem. A Bíblia chama isso de torpeza. A Bíblia chama isso de torpeza, ou melhor dizendo, erro. Sabe o que diz no Antigo Testamento? Depravação, abominação. No Antigo Testamento Deus falou: não deitará homem com homem como se fosse mulher cometendo abominação. E agora na Nova Aliança a Bíblia diz: como eles deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram na sua sensualidade, homens com homens, cometendo o que? Torpeza. Cometendo o que? Um erro. Sabe por que é um erro? Porque Deus criou macho e fêmea. Sabe por que é erro homem com homem? Porque Deus criou só dois gêneros, homem e mulher. Sabe qual foi a ordem de Deus? Deixará o homem pai, mãe, se unirá à tua mulher. A tua mulher. Foi a ordem de Deus para o homem. Deixará o pai, a mãe, se unirá à tua mulher. Deus não une homem com homem. Deus não une mulher com mulher. Homem com homem aqui dentro. Então, nós temos que entender que não é qualquer caminho que leva a Deus, não. Não é de qualquer forma que se chega até a Deus, não. Se você está ouvindo essa palavra hoje, meu amigo, entenda que você precisa se arrepender-se dessa forma que você se encontra. Para você se aproximar de Deus, você precisa voltar a ser homem como Deus te criou. Você precisa voltar a ser mulher do jeito que Deus te criou. Para você se aproximar novamente de Deus. Se arrependam, adúlteros, se arrependam, desonestos, se arrependam. A Bíblia fala em Mateus 3 que o machado está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não produzir bons frutos será cortada pela raiz, vai ser lançado no fogo. Sabe o que é o fruto? Fruto de arrependimento. Se o mentiroso não deixar de ser mentiroso, ele vai ser cortado pela raiz, vai ser lançado no fogo. Se o homossexual e a lésbica não deixar esse erro, essa abominação, e voltar para o uso natural da natureza, vai ser cortado pela raiz, vai ser lançado no fogo. Mas esse fogo que a Bíblia diz é o fogo do tormento, o qual Jesus falou, onde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. É esse fogo que Jesus falou, que está reservado para aqueles que não se sujeitaram a Deus, que não quiseram saber dos caminhos do Senhor, mesmo conhecendo. Porque é impossível uma pessoa hoje não ter ouvido falar da palavra de Deus. Talvez você não conheça tudo, todas as páginas, todos os capítulos, versículos, mas ouvir a palavra de Deus é o conhecimento o suficiente para que nós façamos a nossa escolha. Porque a partir do momento que o homem tem o conhecimento do que é certo e do que é errado, a partir do momento que o homem sabe que existe Deus, existe o diabo, ele já tem conhecimento insuficiente para fazer a sua escolha, e ele não é mais inocente, porque a inocência, meu amigo, ela vem quando a pessoa não conhece o bem e o mal, mas quando a pessoa sabe o que é certo e o que é errado, e ela insiste no erro, no que é errado, a sua recompensa ela vem, e ela não tarda, e é uma dura recompensa para aqueles que conhecem a verdade, mas preferem traçar o caminho do erro e do engano. É o lago de fogo. É a recompensa daqueles que preferem o homossexualismo, o lesbianismo, preferem adorar ao diabo. Porque a verdade, meu irmão, é que se você não adora a Deus, ao diabo você está adorando. A grande realidade, meu irmão, é que se você não está sujeito à vontade de Deus, você está se sujeitando ao diabo. Jesus falou, não tem como ninguém servir a dois senhores.
você segue a Deus, ou você segue a Mamon, ou você segue a Deus, ou você segue o diabo, ou vocês fazem a vontade de Deus, ou vocês fazem a vontade de Satanás. Então, entre duas escolhas, o homem tem que escolher: vida ou morte. Jesus disse: eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Então tenha a permanência no erro, no pecado, e receberá a recompensa, que é a condenação eterna. Essa é a segunda morte, a qual João declara no livro de Apocalipse: lago de fogo e enxofre é a segunda morte. Segunda, porque existe a primeira, e a primeira morte é a descida à sepultura, e a segunda morte é condenação eterna. Porque Jesus diz que aqueles que morrem em Cristo, eles não morrem, mas vão para a vida eterna, salvação. Mas aqueles que descem à sepultura sem Cristo é morte, mas não é a morte sem consciência, não é a morte sem memória, não é a morte sem dor, mas é uma morte que a Bíblia diz: onde o homem tem tormento, onde o fogo nunca apaga, onde não existe uma gota de água, conforme diz em Lucas 14, 16. Então nós temos que nos atentar para a eternidade, se esquecer um pouco deste mundo. Como diz em Mateus 24, versículo 36, como foi no dia de Noé. Mateus 24, versículo 37, como foi no dia de Noé, será também na geração vindoura. No dia de Noé estava desse jeito aqui: comprando, vendendo, estava casando, se descasando, comendo, bebendo, ou seja, parecendo que estava tudo normal, mas não estava. Parecendo que estava tudo certo, mas Deus tinha falado que cairia dilúvio na terra e inundaria a terra. Eles não se arrependeram. Então está acontecendo como Jesus falou. Olha como está o mundo: comprando, vendendo. Não tem nenhum problema em comprar e vender. O problema é se preocupar com essa vida terrena, se esquecer que depois, daqui a pouco, mais tarde, não se sabe quando, você pode se encontrar com a eternidade e infelizmente não ter mais chance. Esse foi o momento que o dilúvio caiu sobre a face da terra e aquele povo foi pego de surpresa, porque eles ficaram ali desapercebidos, comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento, ao invés de se preparar para entrar na arca e salvar a sua alma, ao invés de dar credibilidade e fazer aquilo que Deus mandou fazer, entrar na arca. Não entraram, acreditaram na mentira, se entregaram à perdição. Assim não estão fazendo, não estão querendo saber de colocar a sua vida em ordem para se encontrar com Deus. Estão comprando e vendendo, estão festejando, estão se embriagando, mas estão se esquecendo que existe um padrão de vida para aqueles que querem salvos. Existe uma doutrina, um ensinamento que Jesus deixou, é a palavra de Deus. E Jesus falou: examinai as Escrituras, pois elas testificam de mim, e são nelas que encontramos vida. Olha aqui Mateus 24, versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Os mesmos sinais que aconteceram no dia de Noé. Estavam desapercebidos e não estavam se preocupando em fazer a vontade de Deus. Estavam se preocupando em fazer mais coisas e deixando
o estatuto, a vontade de Deus. Estavam preparando a sua vida na terra e estavam se esquecendo de ajuntar tesouro no reino dos céus. Jesus mesmo pregou: não acumuleis para si tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consome, mas acumulais para si tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde nem os ladrões nem minam nem roubam. Esse é o ensinamento de Jesus Cristo. Esse foi o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Não acumular tesouro na terra, mas no céu. Muitos buscam só na terra, se esquecem de buscar o céu. A Bíblia diz que aqueles que buscam enriquecer caem em laços nocivos e submergem a alma à perdição e à ruína. Que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e caindo nesta cobiça, muitos se desviaram da fé. Muitos se desviaram, abandonaram a fé. Você vê hoje grandes homens, bispos, apóstolos, ricos, milionários, mas que não tem mais nada com Deus, não tem mais participação nenhuma no reino dos céus, porque infelizmente venderam as suas almas ao dinheiro. E Jesus falou: não tem como servir a Deus e a Mamon. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Mamon. Mamon é aquele que está por trás do dinheiro corrompendo o coração. Mamon é aquele que está por trás da Mega Sena, né? Transformando as pessoas em avarentas, gananciosas, ambiciosas. Mamon é aquele que ofereceu para Jesus a glória deste mundo. Olha a glória desse mundo, eu te darei, se prostrado me adorares. O diabo falou isso para Jesus. O diabo ofereceu a glória deste mundo para Jesus. Se Jesus se prostrasse e se adorasse a Satanás, Jesus recebia a riqueza deste mundo. O diabo tem feito essa proposta para muitos. Muitos têm recebido essa proposta. Muitos estão adorando ao diabo sem perceber. Muitos estão entregando as suas almas à perdição por pouco de dinheiro, para ganhar na Mega Sena, no terreiro de macumba, fazendo um pacto com Satanás para ganhar dinheiro. Muitas vezes o pacto que estão fazendo com Satanás é em não buscar Deus, mas buscar somente as demais coisas. Sabe o que Jesus falou? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar a salvação, o reino de Deus, não as coisas de baixo. Não é carro, não é dinheiro, não é casa, não é prosperidade, mas é salvação sempre em primeiro lugar. O homem que busca sempre em primeiro lugar a Deus, ele não tem tempo, meu amigo, para mais nada. Os discípulos todavia, meu amigo, os discípulos todavia morreram com a mesma roupa do corpo, não acumularam nada na terra. Os apóstolos morreram sem nada. Jesus morreu sem acumular nada nessa terra. Jesus morreu sem acumular nenhuma riqueza deste mundo. Aquele que vive buscando em primeiro lugar o reino de Deus, ele não tem lugar, ele não acumula tesouro na terra, mas no céu, no reino de Deus, a salvação da alma. E é isso, meu amigo, e é isso que eu venho pregar para você. Salvação da sua alma. Ela consiste em buscar Jesus, fazer a vontade de Cristo, se sujeitar a Deus e resistir à vontade do maligno. Anteriores, o dilúvio, a geração de Noé, seria também no sua volta. É um sinal muito evidente em que quase ninguém está compromissado e preocupado em buscar a salvação para sua alma. É um sinal muito evidente.
é que poucos estão se preocupando com a eternidade. Esse sinal está muito evidente, é que poucos estão buscando a salvação, mas estão se preocupando só com a vida terrena, buscando somente as demais coisas, se esquecendo do reino de Deus, da salvação. Então, meu amigo, recado, um convite, faça um convite nesse momento. Esse convite não é para você se tornar, não é para você se tornar membro de uma igreja, mas o convite é para você se tornar a igreja de Cristo. O convite não é para você ir para uma igreja, não é para você se tornar a igreja de Cristo. O convite é para você se arrepender de todo erro, se arrepender de todo pecado, de toda iniquidade, de toda malícia, de toda maldade, de toda embriaguez, de toda injustiça, de toda perdição. É o convite que eu faço a você.